Olá, bem-vindos a mais um Contos do Caixa. E hoje a gente vai discutir o conto Gaetaninho de Alcântara Machado. O Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira nasceu em São Paulo em 25 de maio de 1901 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de abril de 1935. Ele foi formado jurista, mas trabalhou como jornalista. E o jornalismo tem tudo a ver com como este conto é apresentado. Esse conto faz parte do livro Brás, Bexiga e Barra Funda, lançado inicialmente em 1928. E sobre esse livro, ele disse que esse livro não nasceu como livro, nasceu como jornal, assim como os contos não nasceram como contos, nasceram como notícias. Ou seja, ele pegou notícias do jornal e escreveu contos em cima. E isso é muito interessante porque tem a ver com a linguagem que é utilizada. Há um certo distanciamento do narrador. Apesar de haver esse distanciamento, o narrador não busca um envolvimento emocional com as personagens, há uma certa ironia e até uma brincadeira com a linguagem. Nesse caso, Gaetaninho, há uma brincadeira entre a linguagem infantil e a linguagem do narrador. A gente não pode entender esse conto apenas como uma obra isolada, mas entendê-lo dentro da obra Brás, Bexiga e Barra Funda, porque é um livro que retrata a vida dos emigrantes italianos dentro de São Paulo, na construção da cidade de São Paulo, assim como ajudando na criação de uma identidade brasileira desse povo mestiço, né? Não apenas por italianos e nativos brasileiros, mas também por índios e negros, formando essa nova nacionalidade. E tem um pouco dessa discussão com um ponto de vista mais voltado para essa influência italiana dentro da cultura nacional. Ele mostra o lado de sofrimento, de dificuldade, de falta dentro dessa comunidade. E aí temos essa realidade da pobreza mostrado no protagonista, Gaetaninho, que é uma criança pobre que sonha em passear de carro. O automóvel é algo inacessível para ele. E o conto começa com um amiguinho dele contando que passeou de carro por conta de um enterro. E aí o enterro, uma situação importante, que é algo não cotidiano, que pode fazer com que algo extraordinário aconteça, como você passear de carro. Extraordinário no sentido de fora de normal mesmo, né? Fora da rotina. Isso faz com que o Gaetaninho chegue a sonhar. Sonhar que a sua tia morra, e assim ele possa andar de carro. A própria tia o acorda desse sonho e ele fica até com raiva dela por conta disso e depois culpado por sonhar que a tia morreu. Logo trata de mudar quem é a pessoa que morre quando ele vai contar para os amiguinhos do sonho, acreditando que não é mais sonho, mas que é presságio e que ele vai efetivamente vir a andar de carro. E aí temos um final trágico em que Gaetaninho é atropelado e ele anda no carro, mas dentro do carro funerário. A gente tem vários elementos aqui da criança sonhando que nos aproxima até de Vidas Secas, onde a gente tem crianças, não só crianças, lá toda a família sonha e sonha com coisas simples. Aqui no caso, o Gaetaninho sonhar com carro, ele sonha com ascensão social, ele sonha em poder ter um futuro melhor do que aquele que ele vive. E a forma como é narrada é interessante porque ao mesmo tempo que ela é distanciada, com uma fala um tanto quanto jornalística, ela também é irônica. Então, é feito um humor da situação do Gaetaninho, de sonhar com carro e morrer atropelado por carro, tanto no uso de expressões como amassou o bonde, né? Porque dizem que ele morreu, ele amassou o bonde. E assim, como se o bonde fosse mais importante que ele, né? Não é o bonde que causou o mal ao Gaetaninho, é o Gaetaninho que fez o mal pro bonde ao morrer. Essa inversão de valores é algo significativo e que mostra o quanto a vida acaba sendo menosprezada, tendo pouco valor nessa sociedade. E realmente, vida de pessoas em situações de necessidade acaba não tendo valor nenhum, né? A frase até da música que Elza Soares canta, que a carne menos valorizada do mercado é a carne negra, apesar de ser um contexto diferente aqui, né? Porque são italianos, mas remete à mesma construção de que quão mais
pobre, quanto mais necessitada a pessoa, menos valor a vida dela tem. E isso é muito triste. Por um outro lado, é narrado que o próprio pai do Gaetaninho estava dentro do carro, né, dentro do bonde que o atropelou, aumentando aí a questão irônica, né? O pai, quem deveria protegê-lo, estava dentro do que o matou. Será que significa que o pai entra dentro dessa estrutura que acaba massacrando as pessoas, que é como é construída a sociedade? Não sei. Mas se a gente for olhar o livro como um todo, o automóvel é mostrado como uma possibilidade de ascensão social. Em outros contos, você tem o italiano que conseguiu comprar um carro, que até então era visto como alguém ruim, passa a ser visto como alguém bom porque tem um carro, né? E diferente de Vidas Secas, em que os sonhos são sonhos sem perspectiva de realização, aqui, dentro da realidade italiana, pode até acontecer, né? Mas ao mesmo tempo dentro dessa mecânica de industrialização das cidades, que transforma as pessoas em máquinas. Aí a gente pode fazer inclusive um paralelo com tempos modernos do Chaplin. Inclusive li textos que dizem que o próprio autor fazia algumas referências a Chaplin. Por fim, a ironia se completa com o menino que inicialmente havia dito para o Gaetaninho que andou de carro e que é muito bom, andando novamente no carro de Gaetaninho. Então, novamente, o privilégio de andar de carro acaba continuando com a mesma pessoa. Por mais que seja pobre tanto quanto o Gaetaninho, acaba sendo ele o selecionado, né? O que, novamente, talvez indique a falsidade dessa ideia de que algumas pessoas podem ascender. Será que podem mesmo? Será que já não são selecionadas para isso ou não? Não sei, eu sei que eu estou extrapolando aqui nessa interpretação, mas eu acho que é uma reflexão que talvez valha a pena, né? Mas, claro, o conto propriamente dito só mostra essa ironia, ressaltando um pouco um lado de que, como uma situação cruel e triste é motivo de risada, talvez relatando essa coisa de que a gente ri da própria desgraça porque não há outra coisa que se possa fazer. Ou talvez fazendo com que a gente tenha a culpa do nosso riso também, né? Na verdade, acho que as duas coisas, né? Uma coisa não impede a outra. Então, é um riso com culpa e é um riso da própria desgraça. Inteligente, né? É um livro muito bacana, a escrita do Alcântara Machado realmente é interessante. E tem um outro lado também que é uma aventura em dar voz à coloquialidade, né? O autor ele busca que essa fala do dia a dia esteja presente na literatura, que até então não tinha tanto espaço. Tanto que ele acabou fazendo parte do modernismo, né? Apesar de não participar da Semana de 22, o autor acabou fazendo projetos modernistas depois, com Oswald de Andrade, enfim. Ele está dentro do movimento, mesmo que tardiamente. Tá certo, gente? Então esse foi o Gaetaninho, um conto curto, mas que tem muito a dizer. Já sabe, ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. E assim, quer que eu narre algum conto? Tem alguma indicação? Diz pra mim aí, tá certo? Agora eu vou tocar o conto. Quer ouvir o conto inteiro? Apoia a gente no PicPay, picpay.me/caixa de histórias, que é só R$ 10 por mês, tá certo? É isso, gente, e até o próximo. Caixa de Histórias apresenta Gaetaninho de Alcântara Machado. Xi, Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão. Ei, Gaetaninho, vem pra dentro! Grito materno, sim. Até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de sardento. Viu a mãe e viu o chinelo. Súbito! Foi-se chegando devagarinho, devagarinho, fazendo beicinho, estudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo, parou, balançou o corpo. Recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda porta dentro. Eita salame de mestre! Ali na Rua Oriente, a ralé, quando muito, andava de bonde. De automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. O Bepino, por exemplo.
O Bepino, naquela tarde, atravessara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peroneta, que se mudava para o Araçá. Assim também não era vantagem. Mas se era o único meio, paciência. Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Que beleza, rapaz! Na frente, 4 cavalos pretos, empenachados, levavam a tia Filomena para o cemitério. Depois o padre. Depois o Savério, noivo dela de lenço nos olhos. Depois ele, na boleia do carro, ao lado do cocheiro, com a roupa marinheira e o gorro branco, onde se lia Encouraçado São Paulo. Não, ficava mais bonito de roupa marinheira, mas com a palhetinha nova que o irmão lhe trouxera da fábrica, e ligas pretas segurando as meias. Que beleza, rapaz! Dentro do carro, o pai, os 2 irmãos mais velhos, um de gravata vermelha, outro de gravata verde, e o padrinho, seu Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes vendo o enterro, sobretudo admirando o Gaetaninho. Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o chicote. O desgraçado do cocheiro não queria deixar, nem por um instantinho só. Gaetaninho ia berrar, mas a tia Filomena, com a mania de cantar o Aí Mari todas as manhãs, o acordou. Primeiro ficou desapontado, depois quase chorou de ódio.